A Corregedoria de Justiça atua em permanente reorganização do sistema para dar maior eficiência e qualidade à prestação jurisdicional. Em consequência, maior satisfação ao usuário cidadão. Quais são os principais desafios? Como tem sido o papel e o aperfeiçoamento desse órgão ao longo dos últimos anos? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, eu tenho o prazer de receber aqui a juíza auxiliar da Corregedoria Regional Eleitoral de Minas Gerais, Cristiana Martins Galberto Ribeiro, e o juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais, Guilherme Lima Nogueira. Obrigado aos dois pela presença, um prazer recebê-los aqui. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e deixar lá suas sugestões e comentários, que serão muito bem-vindos. Doutor Guilherme, o senhor integra, então, como juiz auxiliar, a Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais. Quais são as metas aí da nova gestão para o próximo biênio para dar eficiência e mais qualidade a essa prestação jurisdicional? Olá, Orion, como vai? Doutora Cristiana, Obrigado. Nossos espectadores. A nova gestão da Corregedoria assumiu agora em 1º de julho, né? E a expectativa é muito boa. Nós temos algumas mudanças no sistema judiciário mineiro. A principal delas a gente pode dizer que será a entrada em vigor do novo sistema processual eletrônico, que é o EPROC, e essa decisão tem um impacto muito grande na prestação jurisdicional. Claro que toda mudança gera algum desconforto inicial, mas a esperança é da gente conseguir ter um sistema muito mais eficiente, estável, para os nossos usuários internos, né, magistrados, servidores, e também para os advogados e partes. Então, nós temos muitas expectativas boas de uma melhora, de uma aceleração na prestação jurisdicional e de uma melhoria na possibilidade de atendimento ao nosso usuário. Então, o senhor fala da troca do EPROC no lugar do PJE, que era o processo judicial eletrônico, né? Exatamente. O EPROC é um sistema mais moderno, bem mais estável. Já testado? Já testado. O EPROC tem um índice de satisfação do usuário de 97% ou 98%. Nós estamos falando aí de servidores, magistrados e advogados. Muito bom. Doutora Cristiana, lá no Tribunal Regional Eleitoral, é na mesma linha que essa expectativa, essas metas aí, agravada aí pela situação que é um ano eleitoral, né? Olá, Orion, olá, Guilherme, é um prazer estar com vocês. Obrigado. Olá, nossos telespectadores. Na Corregedoria Regional Eleitoral, a nossa expectativa agora, ultrapassada essa fase da organização das eleições, né, em que a nossa atuação é muito intensa para auxiliar todos os nossos magistrados e servidores eleitorais na organização da nossa principal entrega, que ela tem que ocorrer no dia das eleições, tem que estar tudo pronto, e a Corregedoria tem uma gestão muito próxima das zonas eleitorais para garantir essa entrega. Para o próximo ano, o nosso grande desafio é a implementação de mudanças e melhorias nas correições que a gente realiza, de forma a buscar um conhecimento melhor dos nossos servidores, colaboradores, do clima organizacional, para trazer um olhar mais humanizado para a correição e, consequentemente, trazer melhorias na nossa entrega da prestação jurisdicional e administrativa diária feita pelos cartórios eleitorais. Muito bem. Doutor Guilherme, o senhor falou de tecnologia para poder aperfeiçoar esse sistema todo aí de atuação jurisdicional. Agora, qual que é o maior desafio da Corregedoria? Digamos, cumprir as metas, baixar a carga processual, mudança de cultura? O que é o desafio hoje da Corregedoria? Então, Orion, eu acho que os principais desafios envolvem um pouco de cada uma dessas coisas que você comentou. O objetivo principal da prestação jurisdicional é uma prestação eficiente e rápida. E nós não podemos contar com um pleito de aumento de estrutura ou aumento de recursos, né? A gente sabe que os recursos do país são finitos. Então, nós temos que trabalhar com excelência, com otimização desses recursos. As ferramentas tecnológicas estão aí para ajudar. Eu acho que é inevitável, não só no judiciário, em qualquer área. Hoje a gente tem que trabalhar com esse tipo de inovação e trabalhar com treinamento do nosso pessoal. E o objetivo é realmente, vamos dizer assim,
primeiro pensamento é agilizar. A gente tem um judiciário, eu sou suspeito, é claro, para falar porque faço parte dele, um judiciário que, em termos de qualidade das suas decisões ou de respeitabilidade que ele tem perante a sociedade, muito bom. O que a gente precisa melhorar é a agilidade nessa prestação. Então, hoje a Corregedoria identifica alguns pontos, vamos chamar de gargalos, algumas unidades que têm maior dificuldade. Nós temos unidades aqui na capital de Minas Gerais com 40 mil processos, né, para um juiz. Quer dizer, então, nessa nova gestão, com o apoio da presidência, nós conseguimos colocar mais um juiz nessa unidade. Estamos desenvolvendo mecanismos, estudos mesmo, né, que já... Para você ter ideia, com menos de 2 meses de gestão, já foram encerrados, já estão em fase de implantação de novos mecanismos de triagem de processos, de análise de processos individualizados, ou seja, setorizados para a gente otimizar essa prestação. Então, são ações pontuais que a Corregedoria inicia para que os magistrados e servidores tenham condições de oferecer essa prestação com o mesmo grau de qualidade, mas com maior presteza. Doutor Cristiano, já as metas no Tribunal Regional Eleitoral, os tempos estão aí, né, batendo a porta, porque não se trabalha com o devido processo legal. O tempo do TRE é o tempo da eleição, da campanha eleitoral, que estamos aí a menos de 50 dias sem dúvida, dessa votação. Dorion. Como é que é esse desafio aí? Então, eu costumo dizer que a gente tem 2 desafios, porque a gente tem que pensar do ponto de vista administrativo, que eu digo que é esse da organização do nosso cadastro eleitoral, depois a organização das eleições, elas acontecem no ano de 2024, mas a gente começa a prepará-las um ano antes. Em 23, a gente já tá sentado, debruçado sobre a nossa pesquisa das eleições de 2022 para analisar os pontos de melhorias para começar, então, a execução do cronograma para as eleições de 2024. Mas, ao lado disso, a gente também tem que olhar todo o nosso espólio de processos judiciais que estão tramitando na Justiça Eleitoral. Então, ao contrário aí do Guilherme, que tem, assim, processos, por exemplo, a gente estava ontem em Brasília discutindo sobre as metas nacionais do Poder Judiciário. Então, a gente vê que na Justiça Comum, uma das metas é julgamento de processos tramitando há mais de 14 anos. Na Justiça Eleitoral, a gente já entende como um prazo que está acima do esperado daquela justiça, são os processos que estão tramitando conosco há mais de 6 anos. Então, a gente sabe que a gente tem uma entrega célere. Agora, a gente tem que fazer um julgamento em torno de 78 mil registros de candidatura. E nós precisamos estar com esses registros decididos em primeiro grau e julgados em segunda instância até outubro. Então, são prazos muito curtos e que a gente tem que dar resposta para a sociedade. Então, a nossa busca é sempre pela manutenção dessa celeridade. Perfeito. Doutor Guilherme, quais são essas áreas de atuação da Corregedoria? Porque a gente sabe que tem um aperfeiçoamento aí ao longo dos anos desse papel da Corregedoria que está sempre buscando esse aprimoramento. Havia uma desconfiança de ser só apenas disciplinador, quer dizer, é bem compreendido o papel da Corregedoria pela magistratura como um todo? Como é que ele é feito? Como é que ele chega ao juiz e à juíza? Eu acredito que sim, Orion. A Corregedoria tem sim o papel fiscalizador e disciplinador, mas esse é uma participação que toma menos tempo da Corregedoria, né? A maior parte do tempo nosso está na parte de orientação, gestão, planejamento e orientação, né? Então, a própria evolução da tecnologia exige algumas modificações. Então, por exemplo, os inquéritos policiais, a partir de julho desse ano, na capital já são eletrônicos, já tem processamento eletrônico, né? Nós já estamos digitalizando, virtualizando os inquéritos, já estamos em fase final de virtualização dos inquéritos policiais da capital, vamos expandir isso para o estado, o que vai permitir a implantação de determinações legais e regulamentares do CNJ, por exemplo, com relação à instituição do juiz de garantias. Então, são tarefas outras que a Corregedoria tem que fazer para poder otimizar a prestação jurisdicional
Mas eu acredito que hoje está muito bem, a corregedoria é muito bem acolhida pelos magistrados, pelos servidores e também pelo nosso público externo. Os advogados confiam, né, na atuação da corregedoria quando ela se faz necessária. Muito bem. É sempre uma mudança de cultura, né, doutora Cristiana? Porque o juiz e a juíza já tiveram perfis mais rigorosos, garantistas, enfim, e de pacificador social. Como é que isso está desenvolvendo no meio da classe? Orion, como o Guilherme disse, eu acho que já está bem sedimentado entre os magistrados mineiros essa mudança de cultura da corregedoria de apenas um órgão fiscalizador e correicional para um órgão de supervisão e de apoio mesmo e cooperação com os magistrados. Então, tanto na corregedoria do TJ, a qual eu já recorri muitas vezes como juiz estadual, quando foi necessário, e a corregedoria também do Tribunal Regional Eleitoral, a gente conta com áreas de apoio aos juízes e servidores para ensiná-los na utilização de ferramentas, para orientá-los quanto ao uso dos sistemas, seja o sistema de processo eletrônico, seja os nossos sistemas conveniados, que nós temos vários atos a gente pode praticar através dos sistemas conveniados, e isso tudo a corregedoria tem o papel de fazer essa ponte entre o tribunal e os nossos magistrados e servidores que estão na ponta. Então, eu acho que hoje isso está bem sedimentado e a cada dia a gente colhe os frutos desse trabalho, porque bem orientados e tendo a quem recorrer no momento de dúvida, os nossos magistrados, os nossos servidores estão conseguindo fazer uma entrega mais ágil. Muito bem. O estudante de direito, eu não sei hoje como é que está, mas na minha época, a gente não tinha estudo de administração, gestão. Nós não temos formação nisso, né? Então, hoje a gente precisa otimizar, e é nisso que a corregedoria traz. Ela traz sistemas de planejamento. Nós desenvolvemos sistema de planejamento estratégico, onde a gente vai até a comarca, acompanha e ilustra ou indica caminhos para que a gente tenha esse novo lado do profissional do direito, seja no serviço público, seja na iniciativa privada. O profissional do direito precisa aprender a lidar com essas questões relacionadas à gestão, que não faz parte da nossa, ou não fez parte da nossa formação. Muito bem. Ok, eu vou fazer um pequeno intervalo. Gostaria que no próximo bloco a gente falar aqui um pouco mais sobre outros meios da racionalização dos julgamentos, né, para, enfim, chegar a essa eficiência e qualidade que nós falamos daqui a pouco. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, hoje uma edição especial para discutir o papel da Corregedoria de Justiça em Minas Gerais, no Judiciário e também no sistema eleitoral. Nossos entrevistados são a juíza auxiliar da Corregedoria Regional do Tribunal Regional de Minas Gerais Eleitoral, Cristiana Martins Galberto Ribeiro, e o juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Guilherme Lima Nogueira. Doutora Cristiana, então deixei uma questão no bloco anterior a respeito dessa racionalização dos julgamentos, né, do excesso de julgamentos. Se na justiça eleitoral é mais ágil, mais séria, ainda assim existem desafios. Existem aquelas questões, tipo decisões vinculantes. Isso ajuda a decidir melhor, a agilizar o trabalho? Sem dúvida nenhuma, Orion. O sistema brasileiro, a gente está migrando para esse sistema de precedentes e a observância e cumprimento desses precedentes nos garante, com toda certeza, julgamentos mais rápidos e um menor volume de recursos, o que também vai impactar na finalização dos nossos processos e no tribunal a gente não tem um volume exagerado de recursos. Com isso, a gente ganha seja no primeiro grau, no segundo grau e na entrega da prestação jurisdicional com segurança jurídica. Muito bem, doutor Guilherme, depois da pandemia, né, naquele desafio daquele momento, o judiciário buscou se reinventar através da tecnologia, através das videoconferências, né? De lá para cá, quais são os efeitos que essa experiência trouxe e deixou para essa atuação profissional? Eu acho que de toda dificuldade nós temos que trazer um crescimento, né? E a tragédia da pandemia trouxe para o judiciário, acredito que mundial, mas especificamente do nosso caso,
algumas melhorias, né? Você citou as audiências virtuais, as audiências eletrônicas. Isso é um sucesso inevitável, inegável, né? Existem problemas pontuais, mas outro dia eu ouvi uma testemunha que estava nos Estados Unidos, ou todo dia a gente ouve uma testemunha que está fora. Quer dizer, imagina expedir uma carta rogatória, o Ministério das Relações Exteriores brasileiro, conversar com o Ministério das Relações Exteriores americano, encaminhar isso para um magistrado americano, intimar essa pessoa lá. Nós resolvemos isso com uma conversa, né? Num sistema eletrônico, tudo devidamente gravado, tudo devidamente documentado, e a prova que a parte queria produzir foi feita, e o andamento do processo daquela parte deixou de se atrasar 2, 3 anos ou coisa assim, né? E o bom é que com o fim da pandemia, o retorno do magistrado e da magistrada no local de trabalho, nos fóruns, ajuda muito a agilizar esse trabalho, né? Sem dúvida, a gente tem que aprender o que o sistema eletrônico pode trazer para a gente, mas o juiz é um membro da sociedade, o juiz da comarca, ele é um membro e vive dentro daquela comunidade, né? E precisa viver assim, é importante que assim o faça. É claro que é possível hoje a gente imaginar o juiz trabalhando alguns dias da semana, com autorização do tribunal, desde que cumpra metas superiores às médias anteriores, ele pode fazer home office alguns dias da semana, mas a presença do magistrado na comarca é muito útil para compreender a sociedade em que ele está julgando, né? Entendi. Doutora Cristiana, você falou dos modelos de precedentes, né? Eles têm caráter vinculativo? É como se fosse uma norma legal? Orion, eu não diria que ele seria como uma norma legal, mas ele tem um caráter vinculante. E, inclusive, para fortalecimento desse sistema de precedentes, o CNJ lançou agora um manual de emendas para fortalecer junto aos tribunais, unificar a forma de redação das nossas emendas, justamente visando fortalecer junto aos tribunais as buscas pelos precedentes e facilitar de todo o país o entendimento dos precedentes que estão vigorando. Entendi. Doutor Guilherme, e aquela prática abusiva da litigância de má-fé, né? Como é que isso pode ser controlado, evitado, e que tipo de penalidade essa aventura jurídica pode ter, que sempre traz prejuízo aí ao ritmo processual? Esse é o problema do judiciário que mais me interessa pessoalmente, Orion. Nós temos uma litigiosidade no Brasil de 1 para 2, quer dizer, nós temos um processo para cada 2 cidadãos, em média, é claro, né? Então, quem está nos ouvindo fala assim, mas eu não tenho nenhum. Sim, é porque tem muita gente litigando exageradamente, né? Nós temos pessoas físicas em Minas Gerais que têm 500, 400, 600 processos, né? E o que eu costumo falar é o seguinte, se há um litígio real que precisa ser solucionado, o judiciário está aí para isso e vai cumprir sua missão constitucional. Agora, o que a gente vê é muitas situações em que há um abuso desse direito de acesso à justiça. E é aí que nós temos que tratar. E aí os fatores são muitos, sabe? Não existe receita para isso. Eu acho que um controle da assistência judiciária, ou seja, assistência judiciária gratuita para as pessoas pobres poderem pleitear seus direitos em juízo. Não é para que isso seja usado como ferramenta para abuso. E outras situações, né, de entender meios ou entender o que está entrando no judiciário. O judiciário, durante muitos anos, preocupou-se com saída, proferir sentença, julgar processo. A gente nunca parou para pensar o que está acontecendo na sociedade que pode gerar esse tipo de abuso. E nesse ponto que o doutor Guilherme falou, a atuação da Corregedoria é muito importante, porque com o monitoramento das entradas, a Corregedoria às vezes consegue identificar em determinadas unidades ou aquele excesso de litigiosidade e talvez verificar que ali está tendo algum ponto que merece uma atenção. E com esse apoio da Corregedoria ao magistrado daquela unidade ou daquela região, torna-se possível a identificação dessa causa e a resolução disso. Então, sem dúvida nenhuma, o papel da Corregedoria
é crucial para o combate à litigância. Doutor Guilherme, nesse ponto a tecnologia é uma ferramenta importante para ajudar a filtrar, né, controlar a inteligência artificial. Isso pode traz riscos também, né, porque a inteligência artificial desumaniza um pouco a justiça. Como é que o senhor avalia essa novidade no meio jurídico? Mas eu acho que você foi muito feliz na colocação, Orion. A gente usa a inteligência artificial, mecanismos eletrônicos para fazer filtragem, para fazer análises, para fazer um acompanhamento preliminar. A decisão, a apreciação do que aquilo é uso ou abuso do acesso ao judiciário sempre vai ser do magistrado. Isso é irretocável. Nós não consideramos essa hipótese. Então, sempre essas ferramentas vão ser acessórias. A decisão sempre vai ser do magistrado. Quanto a isso, eu tenho total tranquilidade de dizer que a gente trabalha com muita segurança jurídica. A senhora falou no bloco anterior sobre humanização da justiça, né? Quer dizer, a tecnologia é um desafio que às vezes puxa para um lado, puxa para o outro. Como é que a senhora vê esse outro papel importante do judiciário de humanização, dessa pacificação social, que é um desafio, que é um papel importante do judiciário? Eu acredito, Orion, que a gente exerce essa missão com muita qualidade. Os magistrados mineiros, eles têm esse olhar desde do ingresso na escola judicial, né, após a aprovação no concurso, ao longo das formações que a escola judicial, ou às vezes a própria corregedoria, nos chamam para treinamentos, isso tudo é sempre muito bem trabalhado. No âmbito do eleitoral também, então eu vejo que os magistrados mineiros, com toda certeza, têm esse olhar. Eles sabem que por trás de cada processo tem uma pessoa que está esperando aquela decisão, é um problema que aquela pessoa precisa ver solucionado para a vida dela, e por isso que a gente tem todo o empenho em fazê-lo da melhor forma e no tempo mais razoável. Até para decidir melhor, né? Sem dúvida nenhuma. Doutor Guilherme, o senhor falou sobre formação, né, de magistrado, de magistrada. Começa onde exatamente? Porque as faculdades estão se renovando, mas é uma proliferação que fica sem controle também, né? E o senhor tem uma parceria muito importante com a Escola Judicial, né, que é da segunda vice-presidência do tribunal, né, que tem esse trabalho também de dar uma formação continuada para os magistrados e magistradas. E agora nós temos aí a novidade do Exame Nacional. Como é que o senhor avalia todas essas novidades aí para essa formação continuada, para esse trabalho de eficiência e de qualidade do magistrado e da magistrada? Olha, o Exame Nacional, eu acho que veio para acrescentar, veio para padronizar. O Conselho Nacional de Justiça, eu até tento entender a visão deles. Eles têm que tratar do Brasil inteiro. Então, eles tentam uma unificação. Então, nesse aspecto, eu não vejo nenhum problema. E o juiz, quando entra em Minas Gerais, nós acabamos um curso de formação. Os colegas tomaram posse nas comarcas agora há um mês, ou há poucos dias, na verdade. E existe um curso que varia aí de 2 a 4 meses, né? Inicial, curso de formação inicial de magistrados. A par disso, a formação é permanente, não só sob forma de seminários e treinamentos, mas também de cursos específicos sobre matérias de interesse, né, do Tribunal de Justiça. Na Corregedoria, nós trabalhamos muito junto com a Escola Judicial, temos um encontro de magistrados regionalizado para que a gente possa ouvir e falar com os magistrados de cada uma das regiões do Estado, pessoalmente, e tratar dos pontos principais que a Corregedoria entende que precisam ser aperfeiçoados. Então, eu considero que nós temos um trabalho muito bom de aperfeiçoamento profissional contínuo no Tribunal de Justiça. Muito bem. Doutor Cristiano, nós estamos na reta final aí da nossa entrevista. Eu não quero apertar a senhora não, com um tempo curto, mas assim, deixei uma questão, porque hoje, nesse mundo de hoje, virtual, né, mundo real também, redes sociais, que cuidados que o magistrado e a magistrada têm que tomar até para evitar exposições e opiniões que possam criar alguma turbulência? Orion, eu acho importante o magistrado, a magistrada, os próprios servidores do nosso judiciário, no momento de manifestações, antes de colocar, reflita sobre qual pode ser o entendimento
que aquela publicação vai gerar, ter todo o cuidado, o mesmo cuidado que a gente tem na elaboração da sentença, nas palavras que a gente vai utilizar, tenha isso também em suas manifestações para evitar dor de cabeça no futuro. Orientação importante, né, doutor Guilherme? Eu acho que vale para todo mundo, né? Magistrado ou não, eu acho que todo mundo pensar um pouquinho antes de falar é importante. Muito bem. Bom, eu conversei aqui com a juíza auxiliar da Corregedoria Regional do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, Cristiana Martins Gualberto Ribeiro, e com o juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais, Guilherme Lima Nogueira, e falamos aí sobre os desafios, o papel da Corregedoria ao longo do tempo e da história aí. Obrigado aos dois pela participação, foi um prazer recebê-los aqui. Eu que agradeço o convite, Orion. Obrigado. E a você que nos acompanha até aqui pode ver e rever a entrevista em nossos canais no YouTube, também nas redes sociais e no site da associação. Obrigado e até a próxima.